nós fomos abençoados com a salvação. Em teu nome, a luz de Deus resplandeceu diante de nós. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado, no qual nós tivemos a salvação garantida e temos a santificação diária, pela graça que nos foi dada, mesmo sem merecermos. O Senhor nos concede dia após dia as possibilidades, os meios para te glorificarmos em tudo que pensamos, em tudo que falamos, em nosso agir, em nossos relacionamentos, na nossa família. Ó Deus, te agradecemos, louvamos o teu nome e pedimos, ó Pai, por misericórdia, por amor ao teu santo nome, fala aos nossos corações através da exposição desse texto sagrado. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar. Vai ter a turminha do maternal, as crianças ficarão hoje aqui. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no texto de 1 João. Isso, vai passar a linha, isso mesmo. Primeira carta de João, no capítulo 1. A partir do versículo 7. O texto vai estar projetado aqui, mas é bom que vocês acompanhem na leitura, na Bíblia de vocês. Diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas, até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse é um texto magnífico, que fala sobre a obra de Deus em nossa vida, e como essa obra de Deus em nossa vida faz com que os nossos relacionamentos sejam transformados à luz das Escrituras Sagradas. É indiscutível que as palavras de João aqui não uma repetição formal do que Jesus disse, mas está totalmente baseado no que Jesus falou no próprio Evangelho que João escreveu. O amor de Deus, ele é evidenciado em nossas vidas quando Deus entrega o seu corpo como sacrifício vivo, literalmente, um holocausto naquela cruz. Um inocente foi para o nosso lugar, morrer a nossa morte, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, para que nós vivamos uma vida diferente da vida anterior, relacionada com aquilo que nós pensávamos ser certo ou errado. Essa vida anterior era pautada no reino das trevas. Tudo que pensávamos, até as coisas positivas, elas não glorificavam a Deus. Até os atos de caridade não glorificavam a Deus, mas era uma exaltação pessoal, um vislumbre do nosso orgulho interno, saindo pelas nossas atitudes, através das selfies, das fotos
postadas nas redes sociais para mostrar o quanto éramos bons, o quanto a nossa presença se faz necessária em todos os meios. Mesmo tendo atitudes muito positivas, sem ser iluminado pelo Senhor Jesus Cristo, com o alvo correto de glorificar a Deus, essas atitudes positivas não passam de trevas. À luz do que está escrito, João é enfático que aquelas pessoas que estavam ouvindo essa carta ser lida, elas eram conhecedores do Antigo Testamento. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Ou seja, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, estava disponibilizado para as pessoas lerem. E dentro dessa palavra, nós temos duas ênfases: a adoração a Deus, o amor a Deus e o amor às pessoas. Quando nós lemos os 10 mandamentos, que seria um resumo de toda a lei, os 4 primeiros mandamentos se referem à adoração a Deus, o amor que nós temos que ter a Deus. Depois você pode olhar no texto de Êxodo, capítulo 20, você vai ver os mandamentos, os 10 mandamentos lá. Os 4 primeiros são mandamentos de honrar a Deus com a nossa vida, separar um tempo para Deus, glorificar a Deus através de um culto, de um louvor, glorificar a Deus vivendo uma vida compatível à palavra dele. Tanto é que em vários momentos, quando a gente vê no Antigo Testamento algum pecado sendo descrito, logo em seguida o autor ele coloca assim: não blasfemem contra o nome de Deus. Porque viver diferente daquilo que Deus prescreveu na sua palavra é como blasfemássemos contra o nome de Deus. Porque nós temos o nome de Deus em nossas vidas. Levamos o nome de cristãos, pequenos cristos. Ora, se nós não vivermos como pequenos cristos, nós estamos blasfemando contra Deus. Estamos blasfemando contra a pessoa de Deus. E nenhum lugar, absolutamente nenhum lugar, nós podemos ser privados de viver como cristãos, até em lugar onde somos perseguidos. Nós precisamos viver como sal e luz, e a luz ilumina aonde nós chegamos. Então, João diz que esse mandamento, ele não é novo. O que ele vai começar a falar não é novo. Esse mandamento é antigo, é a palavra que vocês ouviram. Ele está dizendo o seguinte, que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, as palavras que eles tinham ouvido, porém, João sabia de um negócio, que Paulo também sabia. As pessoas estavam acostumadas a ouvir os mandamentos, mas não estavam acostumadas a praticar os mandamentos. Era intelectualmente compreensível, mas o coração não estava diante de Deus. Tanto é que o Sermão do Monte, logo no seu início, trata justamente daquilo que Jesus queria dizer para o povo. Vocês conhecem a palavra de Deus, o problema é que vocês não aplicam a palavra de Deus. No Sermão do Monte, no início, sempre Jesus fala assim: vocês ouviram falar, vocês ouviram falar. Ele não diz, vocês leram. Apontando para que as pessoas, elas ouvem muito de outras fontes, mas não veem na palavra. Ler na palavra o que está escrito. E, mais que isso, aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Esse mandamento que era antigo, ele está prescrito na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse lá em Levítico. Levítico, capítulo 19. Levítico 19. No versículo 18. Diz o seguinte. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo
como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Então, o que João está dizendo é que já estava nas Escrituras Sagradas o amor pelo próximo. Israel se corrompeu e achou que era o país mais extraordinário da face da terra e que as pessoas que tinham nascido debaixo dessa etnia eram pessoas perfeitas porque tinham o Deus de Israel como aquele que guiava, que orientava. Então, só isso já era suficiente. É parecido com as pessoas que vêm na igreja e vivem uma vida mundana no seu dia a dia. Elas acreditam que vir na igreja, ouvir uma palavra, cantar louvores, vai resolver a vida delas. Mas enquanto elas não forem praticantes da palavra de Deus, não está fazendo sentido nenhum. É lógico que é melhor estar aqui do que estar em outro lugar. Mas nós precisamos entender uma coisa. Se a palavra de Deus nos orienta a algo, não é para que nós fiquemos como meros telespectadores ouvindo isso e ao sair por aquele portão não aplicarmos nada na nossa vida. Isso não faz sentido. Nós temos que nos perguntar por que nós estamos aqui. O que nos faz vir todo domingo aqui? Porque senão o nosso culto será somente um culto, sabe, de domingo. Só que o nosso culto, ele é diário. A nossa vida deve ser pautada em buscarmos Deus todos os dias. Desde ao acordarmos até a hora de dormir, nós precisamos buscar a Deus. Precisamos ter Deus como aquele que nos direciona. Agora, se aguardarmos o domingo para cumprir um mero ritual, sentando nessa cadeira, escutando eu falar durante 1 hora e não mudar nada na tua vida, eu acho que você tem que ponderar a razão pelo que você está vivendo. É sério isso. Você tem que ponderar, porque você pode pensar estar vivendo na luz, quando na verdade está vivendo nas trevas. João sabia claramente isso. Paulo sabia claramente isso. Tanto é que sempre Paulo, principalmente Romanos, que já foi exposto aqui, Paulo traz o Antigo Testamento e aplica na vida das pessoas, comparando ao Evangelho. Paulo faz o tempo inteiro isso. João a mesma coisa. Voltemos para o texto. Mas aí o versículo 8, ele traz uma contradição, se você ler rápido. Porque ele começa assim, ó, vamos para o 7 de novo. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó, por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Espera aí, João. É um mandamento antigo ou é um mandamento novo? Porque essa contradição, ela aparece somente no português. Quem está lendo, naquela época lá, o original, está entendendo que o antigo o novo vem do antigo. É uma amplificação. O que João tem em mente, possivelmente, é o seguinte: nós fomos chamados a amar a Deus e a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós lemos isso no Antigo Testamento. Texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas a amplificação disso vem nas palavras de Jesus, quando ele fala: ame o teu próximo como eu amo você. Eu queria que você olhasse esse texto. Vamos lá para João, o Evangelho de João. Capítulo 13. Versículo de número
34. João 13, 34. Olha o que Jesus está falando. Veja se João não está repetindo as palavras de Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, isso aqui está no Antigo, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Então perceba, o que aconteceu aqui? Jesus, que é Deus, amplifica o mandamento. Lembra, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. E agora quem está falando isso é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então ele está dizendo o seguinte: o amor que nós devemos ter para os outros deve ser igual ao que ele tem por nós. E qual é o amor que ele tem por nós? Nos perdoando quando nós não merecíamos. Entregando a vida dele por nossa vida, para que nós tivéssemos a salvação. Então, entre outras palavras, o que João está relembrando aos seus ouvintes é que o amor que nós devemos ter um para com os outros deve imitar o amor que Cristo tem por nossas vidas. E daí é um mandamento novo, porque agora Cristo é inserido na história, olhando para o Antigo, que já estava escrito que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas a Israel falava, quem era o nosso próximo? O nosso próximo é o nosso parente, o nosso próximo é um israelita, só que Jesus amplia o negócio quando ele fala aquela parábola do bom samaritano. O samaritano e os judeus eram inimigos, e quando Jesus diz que o próximo daquele homem que estava caído era um inimigo de Israel, ele estava dizendo o seguinte: nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar as pessoas difíceis. Nós temos que amar as pessoas complicadas. Nós temos que amar sem que as pessoas mereçam ser amadas. E esse amor descrito aqui não é um amor do mundo, não é a paixão do mundo, que sempre está alicerçado em algum interesse humano. As pessoas conversam, elas têm amizades por causa de interesses mútuos. Porque os pensamentos se convergem de alguma forma. E Jesus e João estão dizendo que nós devemos amar não só essas pessoas, mas amar as pessoas difíceis também. As pessoas que não merecem o nosso amor, as pessoas que nos rejeitam, as pessoas que nos maltratam. E onde você vai encontrar esse tipo de amor? Nas Escrituras Sagradas, que não é um sentimento, mas uma decisão. Eu queria que você abrisse 1 de Coríntios, capítulo 13. 1 de Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte, versículo 1. Vou esperar vocês abrirem para a gente fazer a leitura juntos, para a gente entender um pouco desse amor do qual João está falando e que Jesus também falou. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Símbolo, aqueles pratos que as pessoas na fanfarra batem e fazem um barulho. Ele está falando isso. Se você pode até falar a língua dos homens, todas as línguas dos homens, a dos anjos, mas se não tiver amor, é barulhento. Não é legal. Ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua, olha só o que está escrito aqui, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Agora, a qualidade desse amor. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, Paulo disse.
O amor jamais acaba. Então, esse é o amor pelo qual Cristo nos amou. Ele olhou para as nossas vidas, pessoas difíceis, e decidiu sofrer por nós, suportar a nossa causa, para nos dar a salvação. E João está dizendo o seguinte, que nós devemos olhar para o outro, para o próximo, e ter o mesmo tipo de amor por essas pessoas. As pessoas difíceis, as pessoas boas. Não é simples, mas eu queria que você imaginasse a vida como um processo que você está subindo uma escada, e que no início as coisas estão escuras e nebulosas, e você não consegue entender direito o que Deus quer que você faça. Mas aos poucos você vai vendo aquela luz no fim do túnel, vai se aproximando dessa luz, a ponto que você consegue ver claramente e não tropeça, é o que João está dizendo. Uma outra ilustração poderia jogar mais luz para o entendimento dessa passagem. Imagine você em um lugar totalmente escuro, um lugar sem luz, que você não sabe o que tem ao teu redor, e lá longe você consegue ver um pequeno poste com uma pequena luz. E no meio desse trajeto entre esse lugar escuro e esse poste que tem uma luz, você caminha, de repente você tropeça. E você percebe que você caiu em um lugar que é lamaçal, mas você não sabe o estrago que aconteceu com você ao cair dentro desse lamaçal. E você decide prosseguir. Você vai andando, até que você chega debaixo do poste. Quando você chega debaixo do poste, que a luz está iluminando tudo, e você olha para você mesmo, você vai ver o estrago que foi feito. Você vai ver o tamanho da sujeira que está no seu corpo. É assim a luz de Cristo brilhando em nós. Quando a luz de Cristo brilha em nós, a sujeira do nosso pecado aparece. Sem nós sermos iluminados pela luz de Cristo, o nosso pecado fica invisível dentro do nosso coração. Nós não conseguimos colocar ele para fora, mas quando a luz de Cristo brilha, através da sua palavra, esse pecado que está enraizado aqui, ele vai tomando forma. Nós não vamos conseguindo conviver com ele. Então você vai se aproximando de Cristo e vai sendo cada vez mais iluminado. O que eu quero dizer com isso? É que a vida cristã, a santificação, é um processo. É um processo que você precisa, aos poucos, percebendo quem você é de fato, não é o que você acha que você é, mas percebendo quem você é de fato, à luz das Escrituras Sagradas. E você vai conhecendo quem é o Deus que você diz adorar. Um Deus santo, um Deus que ama, um Deus que tem tanto amor por sua vida, que entregou a vida do seu filho por você. E aí você olhando para isso, e olhando a sujeira do pecado que existe em você, você vai percebendo aos poucos que essa sujeira, ela vai sendo retirada do teu coração. Então é um processo. Você não pode adiantar isso, a não ser colaborar. Você colabora com Deus. Não adianta adiantar o processo, porque você não tem poder de se limpar. Você não tem poder para limpar o teu coração. O que você precisa é querer limpar o seu coração e deixar que Deus o faça isso. E você não coloque limitações para Deus e nem condições, porque você está numa caminhada com Deus. E você e eu, se formos iluminados a ponto de ver todos os nossos pecados, nós vamos ficar desesperados, porque nós não sabemos a quantidade, o nível da nossa pecaminosidade. Basta que as situações ruins aconteçam na nossa vida para a gente mostrar a nossa pecaminosidade. Aquela raiva escondida, aquele ódio escondido, aquilo que estava nas tuas entranhas. Acontece alguma coisa, ele é despertado e colocado para fora, através das palavras, através dos pensamentos, através das atitudes. E Deus está fazendo isso de propósito, para que você veja o teu coração, a forma como ele está. E Ele quer olhar para essa situação junto com você e dizer assim: não vale a pena viver uma vida de ódio. Não vale a pena viver uma vida amargurada. Não vale a pena. Mas para nós é muito caro largar a mão do nosso orgulho.
Para nós é muito caro largar a mão do nosso egoísmo. Para nós é muito caro largar a mão daquilo que nos traz prazer. É caro, nós sofremos com isso. Mas Cristo sofreu muito mais do que nós na cruz para nos libertar desses pequenos prazeres fúteis. De uma vida fútil, de relacionamento fúteis, que não levam para lugar nenhum, só são tropeço, tropeço, tropeço. A vida de quem vive nas trevas é um eterno tropeço. Eu gosto do que esse comentarista fala. João identifica a luz como sendo verdadeira. E ele cita aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Eu queria que nós olhássemos o que está escrito lá. João 9 diz assim, ó: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A verdadeira luz é Jesus Cristo, os seus preceitos, as suas ordens. Essa é a verdadeira luz, o meio pelo qual nós podemos viver. João identifica a luz como sendo verdadeira para indicar que qualquer outra luz é meramente um reflexo que leva à decepção e ao desespero. Essa verdadeira luz de João está brilhando nesse momento. E Jesus Cristo está brilhando. Agora, qualquer outro tipo de meio pelo qual nós vamos viver, que não é Cristo, e vamos achar que isso vai nos ajudar, é só um reflexo da verdadeira luz. A verdadeira luz é Jesus Cristo, os seus preceitos, as suas ordens, a sua forma de viver. Se andarmos nele, como foi a pregação passada, andamos na luz, João diz. Então, volte para a imagem, mais uma vez, de alguém caminhando e sendo iluminado aos poucos. Pense na sua vida. O quanto que a tua vida é preciosa aos olhos de Deus. Porque Deus já mandou o Filho dele. Nós não estamos olhando a história de trás para frente. Nós, na verdade, estamos olhando de trás para frente. Nós estamos olhando para a crucificação que já aconteceu. Cristo já morreu por nós. Ele não precisa provar absolutamente nada mais. Porque Ele já prova o seu amor por nós quando Ele morre por nossas vidas sem merecermos. Aqui está o ponto-chave, que nos faz entender o restante do texto. Nós estamos num processo e Deus quer modificar absolutamente tudo em nossa vida. E João começa pelos relacionamentos. Os relacionamentos. Olha, voltemos de novo lá para o texto. Versículo 9 diz: quem diz estar na luz, ou seja, quem diz estar em Jesus, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quer dizer, o ódio é uma pedra de tropeço na vida das pessoas. A amargura, o rancor presente nos relacionamentos é uma pedra de tropeço. Quem vive dessa forma, segundo o que está escrito aqui, está nas trevas até agora. O que nós precisamos fazer? Nós não podemos odiar. Nós não podemos odiar. E aqui, deixa eu só fazer um parêntese, está no texto. João não está dizendo aqui que a gente não vai lidar com pessoas difíceis. João não está dizendo que nós não vamos ter diferenças um com o outro. João não está dizendo que nós não vamos nos aborrecer um com o outro. João está dizendo que eu não posso odiar o outro, porque senão eu estou em trevas. Porque o ódio, ele é um reflexo da ira que está no coração do homem. Quem odeia alguém, despreza. Despreza a pessoa, a existência do outro ser. E é triste como isso funciona, porque o ódio nasce das brigas, dos desentendimentos, da falta da compreensão das nossas diferenças. Nós temos diferença. E nós não podemos viver como vivíamos antigamente. Se era comum a gente ter ódio das pessoas,
quando nos tornamos cristãos, fomos iluminados por Cristo, nós não podemos fazer isso porque Cristo não desprezou a gente, quando nós merecíamos o desprezo de Deus. Se estamos imitando a Cristo, isso significa que eu não posso desprezar ninguém. Eu não posso tratar as outras pessoas com rancor, com ira, usando palavras que não são, cunhadas nas Escrituras Sagradas. São palavras cunhadas num coração perverso, que rejeita Deus. Isso está em trevas. E quem vive no ódio vive preso à sua própria vontade, ao seu próprio querer, à sua própria autojustiça, e não consegue compreender o básico. Já foi liberto. Não precisa mais viver preso a esse rancor, a essa raiva, a essa ira descontrolada. O ódio, ele é terrível. Quem dera que isso estivesse longe das igrejas. Mas se essa carta foi escrita para uma igreja, é porque dentro da igreja tinha pessoas que odiavam os seus irmãos. Por isso que foi escrito, como forma de mandamento. Não podemos odiar. Nas igrejas, isso aparece nas diferentes formas de pensar. Quando tem uma assembleia e todo mundo fica com o coração irritado porque escutou alguma coisa que não gostou. Ou durante uma pregação que o pastor está falando um pouco mais incisivo, e eu não estou falando de mim como pastor, estou falando qualquer pastor, está falando mais incisivo, poxa, que coisa chata, eu vim aqui para ser abençoado, e aí fica aquela coisa no coração, não venho nunca mais nessa igreja, não quero ouvir essas coisas. Sim, eu acredito que você está sendo honesto, mas está sendo honestamente enganado, porque a luz de Cristo que brilha em nossas vidas tem que mudar a nossa forma de pensar. Eu não posso nutrir ódio pela vida das pessoas. Eu não posso fazer isso, porque eu estou indo contra os ensinamentos de Cristo. Eu estou blasfemando contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Sabe como aparece também isso na igreja? Quando os nossos pecados entram em rota de colisão um com o outro. E aí existem as desavenças. As pessoas ficam sem se falar, as pessoas ficam aborrecidas uma com as outras. E ao invés de usar os expedientes bíblicos para resolver essa questão, sabe o que se usa? A fofoca, a discórdia, a mentira. Ora, se usássemos o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15, nós resolveríamos por completo os problemas da igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vá a sós com seu irmão. Vá a sós com seu irmão. Não conte para quem está do lado. Não conte para o seu amigo íntimo. Vá a sós com seu irmão. Trate com seu irmão a sós. E aí resolva a questão. Se você ganhar seu irmão, muito bom para você. Mas se você não ganhar, chame mais 2 testemunhas que vá com você e vão persuadir esse irmão a arrepender-se dos seus pecados, a pedir perdão pelos seus pecados. E se você ganhar o seu irmão, muito bem. Mas se não acontecer isso, conte à igreja, para que a igreja agora, em comum acordo, vá persuadir esse irmão, para que ele abandone seu pecado e continue sendo tratado pela igreja. Mas se ele não ouvir, o texto sagrado diz que nós devemos tratar como publicano, como alguém que não conhece a Cristo. Mas até aí, isso tem a ver com a busca pela purificação da igreja, não pelo ódio. Não se pode conversar com alguém cheio de ódio dentro do coração. Não se pode parar para conversar com alguém sobre um problema com ódio no coração. Para pensar um pouco. Todas as vezes que você agiu com ódio no coração, o que deu? Só coisa ruim. Palavras grosseiras. Violência. Tudo que é mais de imperfeito, injusto, brota de momentos em que a gente está com ódio e vai resolver alguma coisa com o nosso irmão. Quando você tiver ódio, quando eu tiver aparecendo esse sentimento no nosso coração, e a gente sabe quando está aparecendo, nós temos que lembrar que se deixarmos isso crescer,
nós estamos blasfemando contra o nome de Deus. Nós estamos em trevas. Nós estamos em trevas, é preciso admitir isso. E voltar para o caminho da luz. É preciso entender que nós somos imitadores de Jesus Cristo. Nós não somos imitadores de Satanás. Satanás é que tem o ódio pelo ser humano. Satanás é que tenta o homem para ver se ele cai, para acusar ele no final. Satanás odeia a humanidade. Jesus ama a humanidade. E se somos imitadores de Jesus, nós temos que amar a humanidade e não odiar a humanidade. Mas aqui é preciso entender o seguinte, que se eu deixar a minha vida ser controlada pelo ódio, imagine as consequências que virão. Se eu sei agora essa palavra, eu sei o que eu escutei agora, todos nós estamos aqui dentro dessa sala, ouvindo essa mensagem, e a gente sabe que agora não podemos odiar o nosso irmão porque nós estamos em trevas. Se deixarmos o nosso coração seguir o caminho do ódio, nós vamos ser controlados por esse ódio. Ele vai controlar as nossas vidas. E quem deve controlar as nossas vidas? Jesus, porque nós imitamos Ele. Ele é o modelo. Nós seguimos do jeito que Ele anda. Agora, quando o ódio nos controla, o que pode levar o ódio? Só coisa ruim, não tem nada positivo no ódio. Absolutamente nada positivo. Agora imagina, o ódio controlando a sua vida, nada de positivo irá acontecer. Você não terá nada de positivo. Só coisas ruins. Só coisas ruins. O que é para se fazer então? Nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para amar os nossos irmãos. Mas como cristãos, não amamos por conveniência. Não amamos porque as pessoas que estão ao nosso redor são compatíveis com aquilo que a gente pensa. Têm os mesmos hobbies que nós temos. São pessoas que só falam aquilo que a gente gosta. Nós amamos porque é um mandamento. Quando eu deixo de amar, eu estou pecando. Se é um mandamento e eu vou transgredir este mandamento, eu estou pecando. Então, quando o ódio brota no nosso coração, nós estamos pecando. Grava isso, é ofensa contra Deus. Eu penso que estou odiando uma pessoa. E, de fato, estou na horizontal. Mas, na verdade, eu estou odiando o Criador que criou aquela pessoa. Se eu entendesse o amor de Deus pela minha vida, pela vida do meu irmão, eu jamais odiaria o meu irmão. Porque tanto eu como o meu irmão somos frutos do mesmo amor. O amor de Deus pela nossa vida. Um amor que não merecemos. Um amor que nós somos indignos. Mas Deus nos olhou, nos amou, morreu por nós, se entregou por nós. E agora nos meus relacionamentos, eu vou ter que amar as pessoas. Eu vou ter que amar as pessoas difíceis. Eu vou ter que amar aquelas pessoas que não merecem ser amadas. E se eu não fizer isso, queridos, eu estou pecando contra Deus. Não é eu querer, não é eu achar que é certo ou errado de maneira ética. Não é isso, é mandamento, não tem como fugir. Nós estamos sendo enquadrados pela palavra de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: você precisa amar. Se você não amar, você está em trevas. O texto fala exatamente sobre isso. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. É o texto que está falando. E se nós aprofundarmos mais o versículo 10, diz o seguinte, olha: quem ama o seu irmão, permanece na luz, porque está imitando Jesus Cristo, está andando com Jesus Cristo. Então, essa pessoa permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, em outras palavras, tá? Vamos simplificar. O que João está dizendo é que se eu amar o meu próximo, eu vou evitar de tropeçar. Eu vou evitar de pecar. Tropeço é igual pecado aqui. Então, se eu amo, eu não minto. Se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu não vou fazer nada para o outro que eu não gostaria que fizesse comigo.
Eu não vou fazer nada que ofenda o outro. Eu não vou fazer nada que machuque o outro. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu vou olhar para mim e vou dizer, não, eu não queria que fizesse isso comigo. Cristo não fez isso por mim. Cristo não fez isso por essa pessoa. Como que eu posso desprezar alguém? Como que eu posso maltratar alguém? Como eu posso ser violento com alguém, grosseiro com alguém, mentir para alguém, quando Jesus não fez isso com a minha vida? Ele me recebeu, e me recebeu sujo. Todos nós estávamos sujos. Ele nos recebeu da forma que nós estávamos. E Ele com paciência vai nos limpando. Olha, nós temos que imitar a paciência de Jesus Cristo com as nossas vidas. Quando nos relacionamos com os outros, Jesus está limpando o coração de cada um aqui, cada um está num processo. Lembra da escada? Subindo, tem gente que está num degrau abaixo, tem gente que está um degrau mais na frente, mas todos estão na mesma caminhada. Então eu olho para quem está lá atrás, eu não posso olhar com desprezo, por mais que essa pessoa me maltrate, por mais que essa pessoa me ofenda, porque Cristo, quando eu o ofendi, Ele não me desprezou, Ele me amou. Então eu olho para cá e tento levantar essa pessoa, dar o meu ombro e caminhar junto com essa pessoa, de maneira que essa pessoa possa ser restaurada. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Vamos dar uma olhada lá? Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Existem cargas que nós temos que levar um dos outros, nós temos que ajudar os outros, mas existem fardos que são nossos, pessoais, é entre nós e Deus, não diz respeito ao outro, diz respeito entre nós e Deus. E nós temos que, nessa caminhada, nessa peregrinação rumo ao céu, ajudar as pessoas, ajudar os mais fracos. Ao invés de darmos rasteira, quem é que faz isso? Quem é que está pronto a dar uma rasteira em quem quer levantar? Veja se não é Satanás que faz isso, com o objetivo de acusar depois. Mas quem está em Cristo, quem está debaixo da luz de Cristo, não maltrata ninguém, não dá rasteira em ninguém, mas quer elevar essa pessoa ao conhecimento de Deus. Ter mais conhecimento de Deus, crescer. Por isso, queridos, que a gente precisa de discipulado, a gente precisa fomentar o café dos homens, o café das mulheres, a gente precisa pensar em ir para a conferência dos homens, porque cada vez mais, e conferência de mulheres também, a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e vamos, subindo esses degraus, e vamos percebendo a nossa pecaminosidade, vamos limpando o nosso coração, colaborando para essa limpeza com Deus, e os nossos relacionamentos, que são a primeira ação mais próxima de nós, eles vão ser pautados pelo amor. O amor que imita Jesus Cristo. Não é o amor da novela, não é o amor que a gente aprendeu por aí na escola. Vocês lembram de 1 Coríntios 13 que eu li? É um amor que sofre, é um amor que suporta, é um amor que espera, é um amor que tem paciência, gente. Nós precisamos de paciência um com o outro, porque senão nós vamos nos destruir. Isso é totalmente errado, é contrário às Escrituras Sagradas. Nós estamos ofendendo a Deus quando nós deixamos de amar. Nós estamos pecando, nós estamos ofendendo a Deus, porque somos chamados para amar. Nós somos chamados para amar. Quem ama o seu irmão quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, porque quem ama não ofende.
Quem ama não machuca. Quem ama não despreza. Quem ama pensa no próximo. Quem ama é altruísta. Quem ama é outruísta. O outro em primeiro lugar. Quem ama vai olhar para o último pedaço e vai dizer, é teu. Vai se dar, vai se doar. Quem ama faz isso. E esse amor não é sentimental. Você tem que brigar com você mesmo, aqui dentro da sua mente, para não fazer o que é errado. Você vai ter que brigar, vai ser uma luta. Mas, meus irmãos, eu queria encorajar vocês. Vocês não estão sozinhos com nessa luta. Vocês têm que lembrar do que está sendo pregado todo domingo aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9, o que é que diz? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus está conosco, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso conselheiro. É aquele que nos ajuda, é aquele que nos consola, nos conforta nessa caminhada. Então, não devemos odiar o nosso irmão. Ao contrário, nós temos que amar. E eu queria amplificar a coisa. Não estou falando só de dentro da igreja. Fora da igreja também. Com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa. Nós devemos amar essas pessoas e não odiar essas pessoas. Lembre-se que um dia você esteve do lado contrário de Cristo. Mas mesmo assim Cristo te amou, me amou. Porém, queridos, se decidir não amar, sem amor, sem sentido. Sem amor, sem sentido. Você está perdido. Você está perdida. Se decidir fazer isso. Quem decide não amar, perde o sentido da vida e irá viver segundo os seus interesses egoístas. Só vai pensar em si mesmo, com o coração cheio de inveja, querendo o que é do outro, o tempo inteiro, e um orgulho doentio. Nunca vou assumir a culpa, nunca vou assumir o erro, nunca vou falar nada, nunca vou pedir desculpa, nunca vou fazer isso. Versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Quem odeia pessoas está nas trevas. Quem está nas trevas não sabe para onde vai, está perdido, corre perigo. Corre perigo. Quando a luz falta na nossa casa, graças a Deus, Tomé Açu não tem faltado a energia, tanto como antigamente quando eu cheguei. Apaga a luz dentro da tua casa, tu vai procurar o quê? Luz. Acender uma vela, fazer alguma coisa para que você seja iluminado, a ponto de não acontecer nenhum acidente dentro da tua casa. Deveria fazer isso na tua vida espiritual também. Quando você estiver sentindo ódio, raiva, busque a luz que é Jesus Cristo. Busque a luz que é Jesus Cristo. Não se entregue à raiva, não se entregue ao ódio. Busque a luz que é Jesus Cristo. Seja iluminado, iluminada por Jesus Cristo. Porque quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas. Que terrível andar nas trevas. Andar sem saber aonde pisa, sem saber aonde vai. É assim quando nós odiamos as pessoas. Não sabemos qual consequência vai ter, não sabemos qual erro vai aparecer, não sabemos, estamos em trevas. Mesmo que essa luz esteja aqui. E a gente consiga ver o rosto de cada um. Mas se tivermos ódio no coração, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos nos machucar e vamos machucar os outros, porque nós estamos andando nas trevas. O texto prossegue e diz assim, e não sabe para onde vai, está perdido. E queridos, eu aprendi uma coisa nessa vida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é bom. Qualquer coisa que ofereça é bom. Uma cerveja é bom. Uma droga é boa. Qualquer coisa serve para quem não sabe para onde vai. Cai em qualquer lorota que Satanás coloca diante, como um prato que parece bonito, mas por dentro, debaixo daquela comida bonita, tem aquele monte de tapuru, sabe, fervilhando. Você tira o bife, quando vê lá, nossa, uma comida podre. Quem não sabe para onde vai,
qualquer caminho serve. Está cego, é o que o texto diz. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não tem entendimento, não consegue perceber os erros. Por mais que alguém esteja dizendo, olha fulano, vai dar ruim. Não, eu estou certo, é esse caminho mesmo que eu vou. Está perdido, porque odeia, está se machucando, vai machucar os outros, porque não sabe para onde vai, não tem ideia. Está cego. Cego pelo ódio, e o ódio cega. A mágoa cega. O rancor cega. Já ouviram aquelas histórias, não? Rapaz, eu fiz sem pensar. De repente, olha o que eu fiz. Movido pela raiva, pelo ódio. Olha o que fiz. Só que depois que feito, não tem mais como voltar. Já foi. Já foi. Então, para não andar no escuro, nas trevas, nós temos que caminhar na direção de Jesus Cristo. Voltamos à imagem daquela escada, uma luz, e todos nós indo na direção de Jesus Cristo. Essa é a solução. Paulo disse o seguinte: a noite está quase acabando. De fato, o reino das trevas está quase chegando ao fim dele, na oportunidade da volta do Senhor Jesus Cristo. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Você quer uma obra das trevas mais ruim do que o ódio? Não tem. Porque quem odeia o seu irmão está em trevas. Para refletir. Com que frequência você tem sido controlado pelo ódio? Lembre das vezes que você foi controlado pelo ódio. Isso tem acontecido? Nessa semana aconteceu? Pense nos prejuízos que você já teve por causa do ódio. Quais prejuízos que você já teve por causa do ódio? Pense nos prejuízos que você terá por causa do ódio. Se você não ajustar a tua vida ao que a palavra de Deus diz. Pense nos prejuízos que virão. Você ainda não tem esses prejuízos, você pode mudar isso. Indo na direção de Cristo. Daí eu vou te pedir para pensar o seguinte: qual foi a principal lição que você aprendeu nessa mensagem e que pode ser aplicado na tua vida hoje? Qual foi a principal lição? O que saltou aos teus olhos aí? O que o Espírito Santo deu aquela cotovelada em você e diz, olha, isso é para você. É justamente este ponto que você precisa aplicar na sua vida. E obedecer o mandamento de Jesus Cristo, de amar o teu próximo, como Ele nos amou. O modelo quem é? Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, obrigado por a oportunidade de pregar a Tua palavra mais uma vez. Um tema tão difícil, mas ao mesmo tempo libertador. Que possamos, Deus, olhar para essa mensagem que foi pregada e à luz da Tua palavra que foi exposta, olharmos para o nosso próprio coração e decidirmos hoje deixar de odiar e cumprir o mandamento de amar o meu próximo. Porque aprendemos que sem amor a vida não terá sentido e estaremos totalmente perdidos. Nos ajuda, Senhor. Se porventura o nosso coração se distanciar dessa verdade, nos alerta como o Senhor nos alertou hoje.
nos faz lembrar que quando eu odeio, eu estou pecando contra o Senhor. Eu estou machucando a outra pessoa, quando eu deveria, na verdade, amar. Que nós, todos que estamos nessa sala e as pessoas que vão ver essa mensagem pelo YouTube, possamos refletir e buscar de todas as maneiras amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, amém.